culinária do povo pitaguari é o plantar, cultivar, o colher e o modo de preparar os alimentos tradicionais do nosso território. Nasci e me criei dentro da Serra da Aratanha, né? Cresci lá por cima, aprendi muito sobre a culinária tradicional dentro do roçado, né? Meu pai era caçador, né? A gente sobrevivia da caça. A minha mãe que fazia todo o preparo, limpava, tratava e dali tirava uns pra gente e levava alguns para venda, mas para comprar os outros alimentos que faltavam. Meu pai viveu a infância dele em cima dessa serra, pescava de landuá, de laço e pegava pitu, aratanha, pegava o camarão sossego, mas essas espécies algumas já foram extintas do nosso território. Desde 1958 que eu comecei a trabalhar em cima daquela serra, plantando feijão, milho, macaxeira, mandioca e plantando também a bananeira. A base da culinária tradicional pitaguari são os alimentos colhidos aqui na nossa comunidade. A macaxeira, a banana verde, os legumes. E com base nisso, a gente está preparando umas receitas, né? Que é o bisoco de banana verde, o caldo de macaxeira, a galinha cozida no leite de coco, o feijão com alguns legumes, o feijão verde. Uma infância difícil, mas foi uma infância que deixa saudade, né? Deixa saudade. Meu pai não caça mais. Mas sim, o que ele deixou um legado. Ele mas vai deixar um legado de que valeu a pena todo o esforço que ele fez, né? Hoje eu sinto saudade. Antigamente nós só botava o roçado, pagava a renda com a bananeira que plantava para o patrão. Não tinha janta, tinha dia que tinha janta e não tinha almoço, era assim. Quem não tinha o camarão ou o peixe trocava por uma garrafa de feijão com o outro vizinho e tal. O outro vizinho tinha feijão com fartura e trocava pela mistura, né? Quando meu pai ia plantar, ele sempre me levava, me ensinava da forma dele, como era a melhor forma de se preparar uma caça, um legume. Eu comecei aqui mesmo na Serra de Santo Antônio. Eu nasci e me criei lá e a minha esposa já juntava com os meninos, cuidava com os meninos, e tudo para a serra trabalhar. Eles já moravam aqui no pé da serra. Aí eles iam tudo para lá trabalhar, mas ela só fazia mais lá para cá. Ela plantava, limpava, colhia, tudo era eles. Era milho, feijão, macaxeira, batata, girimum. Isso era a alimentação da família minha. Então ele caçava o tatu, o caçaco, o punaré, né, o tamanduá. São as caças que ele conseguia trazer para manter o sustento. Comida, mas era feijão, arroz, peixe e caça do mato. Era punaré, era mocó, era caçaco. Era o que fosse de caça que nós caçávamos, nós matávamos, que era o tempero que fazia da comida. Era o piau, piabuçu, traíra, né? O caraçu. E esses peixes a gente hoje já quase não tem. O costume de pescar a gente ainda tem, mas os peixes são poucos, né? No começo a gente só limpar, fazer coivara no roçado, e plantar e colher, né? A gente tirava para alimentação e quando aquela sobra a gente vendia, que era nessa época dava muito legume na serra, né? Que a gente tirava 10, 12 sacos de feijão, A mamãe tinha um tacho de barro bem grande,
Aí ela fazia a farinha para a semana todinha da mandioca. Nós ralava no ralo e imprensava num pano e botava para enxugar um pouquinho a massa e tirava a goma da tapioca, da mandioca para fazer tapioca. Aí quando eu chegava, minha mãe já estava com uma panela de água com cinza, que era para limpar, ela limpava na água quente. Aí colocava as caças dentro, né, tirava o pelo, aí depois tratava, limpava. E quando ia pescar, geralmente a gente ia mais à noite, porque era mais fácil de pegar, porque os camarões saíam das locas e vinham para os poços, e a gente ia com a lamparina velha na ponta de um pau amarrada. Um segurava a lamparina e o outro com o landuá, ia pegando as aratanhas e os pitu e colocando num saco. Todo mundo ficava até quase à noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, as mulheres tudo assentadas, raspando mandioca. E o papai, mais os outros irmãos dele, todo tempo ralando a mandioca e fazendo farinha. A gente não pesca mais pitu porque não tem mais pitu. Não pega mais camarão, aratanha, porque não tem mais aratanha. O único camarão que a gente ainda pega é o sossego, porque ainda tem no açude. Do regime que está agora nesse açude, a gente quase não consegue pegar, só pega mais lixo do que peixe. A técnica de colocar óleo na mão é justamente para que esse leitezinho que sai dela, ó, ele não grude, porque ele é muito grudento. Então, se você não colocar o óleo, você não vai conseguir descascar a banana, porque ela vai ficar descendo um óleo, um leitezinho e vai ficar grudando na sua mão. E não podia faltar a banana verde pisada. E fazia o chamado bisoco. E botava dentro com coco. E a gente, muitas das vezes não tinha arroz e feijão e muitas das vezes era o que a gente tinha para se alimentar, né? Nós comia banana assada, nós comia banana no feijão, fazia enrolinha, aí comia no feijão. Era assim, desse jeito. Esses alimentos geralmente ou cozido ou assado. Naquela época não tinha óleo. Quando tinha óleo, era o óleo do coco palmeira, que é o azeite de palmeira. Fazia um processo, é um processo muito difícil de catar o coco, quebrar com marreta e depois torrar, pilar no pilão e para poder cozir para extrair o azeite do coco palmeira. É muito gostoso, mas é difícil de produzir. Não, a verdura que tinha é pimentão, a pimentinha, o alho e a cebola, só isso. E o resto era só a fome mesmo. Já comi muita caça cozida no leite de coco. Hoje em dia, nas minhas receitas, eu utilizo a galinha de casa, para substituir essa questão da caça, né? Porque hoje em dia não tem mais condições ou necessidade da gente utilizar a caça. A comida naquela época era saudável porque nós quem fazia com as nossas mãos mesmo, né? A gente era feliz e nem sabia, né? Porque era um alimento muito saudável, né? A amarela eu achava bom demais. Quando tinha muito milho verde pra gente vender, fazer canjica pamonha, era bom demais. Eu aprendi na minha infância, né, que os índios se alimentavam da caça e da pesca. Mas para além disso, eu aprendi com a minha vivência de como se prepara essa caça e essa pesca. O mais interessante é entender de como ela é feita, de como os alimentos são colhidos na terra e de como a gente pode utilizar essa alimentação para alimentar a sua família de forma saudável.